Olá, amigos do Orkut, participantes do jejum anual da comunidade. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês e também me sinto honrado por compartilhar a palavra de Deus, especialmente neste momento que nós estamos buscando reavivamento e reforma. Nós entendemos que o jejum, a oração, é parte essencial para que nós possamos nos ter uma preparação maior, uma comunhão com Deus, e assim nós podemos pregar o Evangelho e testemunhar a todos do amor de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje uma mensagem simples que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 33. Como ele disse, é uma mensagem simples, apenas um verso, mas que traz uma profunda lição para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus diz: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Interessante como o profeta colocou aqui que Deus desembaraça o caminho, que Ele é a fortaleza. Nós sabemos que na época dos israelitas, no Antigo Testamento, as cidades tinham fortificações. Essas fortificações, muitas vezes, elas tinham fortalezas que tinham muros com 30 metros de altura por 6 metros de largura. E com isso as cidades se sentiam bem protegidas. E por isso temos agora aqui no texto quando ele diz: Deus é a minha fortaleza. Era uma maneira de proteção, que eles se sentiam bem, eles se sentiam resguardados dos ataques do inimigo. Mas é interessante como ele diz assim: Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Que eu quero tomar um pouquinho de tempo para nós falarmos dessa última parte, que o texto diz sobre desembaraçar o caminho. Há uns anos atrás, um cunhado meu, quando ele morava aqui nos Estados Unidos, ele estava na Flórida, e quando ele estava mexendo em sua rádio para descobrir a estação com o noticiário, ele escutou uma notícia que era urgente. E o noticiário dizia para ele tomar cuidado, porque naquela estrada, naquele horário, havia tomado um grande nevoeiro. E aquele nevoeiro havia levado um acidente de 73 carros. Mais recentemente também, acho que é questão de uns 2 anos, algo semelhante se passou aqui nos Estados Unidos. E mais uma vez, um nevoeiro fez com que as pessoas não pudessem ter a visão, e mais de 100 carros tiveram um grande acidente num engavetamento. É interessante que na nossa vida espiritual, às vezes nós possuímos momentos em que nós temos esse nevoeiro. Às vezes quando nós nos relacionamos com Deus, às vezes quando estamos convivendo na nossa igreja e no nosso dia a dia da nossa vivência espiritual, parece que sobre o nosso caminho, sobre a nossa caminhada da nossa vida espiritual, nevoeiros vêm. E essa cortina de fumaça às vezes nos impossibilita de ver os planos de Deus ou as respostas de Deus para a nossa vida. Todos nós, como cristãos, nós sempre temos o problema, ou vamos encontrar problemas em nossa jornada, em nossa caminhada. Agora, qual é a nossa reação quando nós nos deparamos com os problemas? Sabe, tem muitas pessoas que ficam desesperadas, muitas pessoas que começam a tomar geralmente decisões precipitadas, e pessoas que perdem o senso até do cristianismo ou do Deus que tem pelos problemas que eles possuem. Sabe que o problema que você tem, ele pode ser grande, mas não há problema que ele é tão grande que ele não possa ser levado em oração. Porque quando nós apresentamos a Deus em oração, quando nós apresentamos a Deus em jejum, em momento de comunhão, de reflexão, Deus tem poder para resolver todos os nossos problemas. Eu não sei qual é o seu nome, eu não sei qual é a sua história, eu não sei os problemas e as aflições que você tem passado. E é claro que existem problemas e problemas. Parece que existem problemas que são solúveis
e parece que existem problemas que são insolúveis. Mas a promessa de Deus é que Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Você pode ter problemas demais, mas lembre-se que Deus tem poder demais. E o poder de Deus, Ele pode solucionar cada problema que você tem. Deus é o único que pode desembaraçar, tornar as coisas claras. Você pode tentar, quem sabe, um bom viajante, e eu às vezes que tenho ido, como qualquer às vezes outro pastor, estando muito viajando, às vezes nós nos deparamos com esses nevoeiros. E por muitas vezes, às vezes eu tentei dirigir até devagar, 20, 30, 40 km por hora, mas mesmo dirigindo devagar, eu sabia que eu estava cometendo um grande risco. Sabe, às vezes na nossa vida, nós tentamos resolver o problema dessa maneira. Tentamos do nosso jeitinho, tentamos continuar com as nossas maneiras, para tentarmos chegar ao ponto que nós vamos tentar ver o caminho claro. Mas parece que quanto mais nós avançamos das nossas maneiras, em vez de o caminho se tornar mais claro, ele se torna mais escuro, mais embaçado. Deus quer te prometer, querido jovem, querido irmão, que Ele pode resolver os seus problemas. Ele é o único que te compreende, e Deus te compreende muito mais do que você mesmo. Deus melhor te conhece mais do que você mesmo. E sabe, o inimigo também te conhece, por isso ele coloca os problemas, porque ele sabe os seus defeitos, ele sabe o seu calcanhar de Aquiles, ele sabe a sua herança genética que você recebeu. E por isso o inimigo tem trabalhado às vezes para colocar problemas para que você possa desviar o seu foco, a sua atenção do seu relacionamento com Deus. Nós temos a Bíblia recheada de exemplos de pessoas que infelizmente que quando se depararam com problemas, em vez de pôr o foco em Deus, colocaram o foco no problema. E talvez hoje você seja tentado a olhar mais para as suas situações do que para o Deus que você tem. E sabe quando nós olhamos muito mais para os nossos problemas, quando nós focamos demais nas nossas adversidades, nas nossas provações, de certa forma nós estamos sendo até de uma maneira muito egoístas, porque estamos só pensando no eu, e queremos de alguma maneira que resolva as aflições que nós possuímos. Mas quando nós vamos de uma maneira desinteressada a Deus, quando nós buscamos a Ele de uma maneira desinteressada, Deus olha para nós e fala, eu vou resolver os seus problemas. E eu resolver os seus problemas é muito mais do que trazer a real resposta que você quer. Mas Deus traz a resposta da qual nós precisamos. E muitas vezes a resposta de Deus para nós, para os nossos problemas, não é a resposta que nós estávamos aguardando ou desejando. Deus, Ele pode desembaraçar o seu caminho. Eu gosto da promessa de quando nós vamos no livro de 1 João. E no livro de 1 João, ele diz, no capítulo 5, no verso 14 e no verso 15 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Será que você possui essa certeza hoje? Que você pode conversar com Deus? Que você pode pedir? E Ele diz, se você está pedindo alguma coisa que é da minha vontade, você pode ter certeza que eu vou te ouvir. E se você pode ter a certeza que eu estou te ouvindo, esteja seguro que eu vou solucionar o problema, que eu vou trazer a resposta que você precisa. O livro de Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, depois de um momento de muita aflição do profeta, da qual ele clamou ao Senhor, que ele se sentia sozinho no meio de ímpios, parecia que os ímpios prevaleciam. Ele clamando a Deus naquela aflição, e ele teve uma conversa, talvez uma das pessoas que mais teve uma conversa sincera com Deus. De certa forma, eu posso até dizer que ele colocou Deus contra a parede. E naquele momento, Deus, ao ouvir o profeta Abacuque, ele falou assim, eu vou conversar com você,
eu vou te trazer a resposta. E a resposta de Deus para Abacuque foi uma resposta interessante. Porque a resposta de Deus para Abacuque, vamos ver agora aqui em Abacuque capítulo 2, o verso 4, foi: o justo, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Nós temos que confiar em Deus. Querido jovem, querido irmão, eu faço um apelo para você nesse dia. Que a despeito das suas dificuldades, das suas aflições, você pode confiar na promessa de 2 Samuel 22:33. Você tem um Deus que é a sua fortaleza. Ele vai te proteger não dos perigos, só dos perigos, dos problemas que podem sobrevir, mas Deus, Ele vai te trazer a proteção espiritual para a sua vida. Deus é a sua fortaleza. Ele diz ainda que Deus é a força. Quando você se sente fraco, é então que Ele é forte. Quando você sente que você é autossuficiente, que você pode tudo, então Ele não vai ter como te ajudar. Por isso devemos ser fracos, por isso devemos reconhecer as nossas necessidades e através desse reconhecimento que nós somos nada e que Deus é o único que pode fazer nas nossas vidas e pode interceder sobre nós, então nós recebemos a sua força. E quando nós temos a sua força, a força do Senhor, então a promessa se cumpre e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Mas qual é o caminho?